Olá, amado irmão, amigo, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje iniciando uma série de conferências, vamos dizer assim, troca de ideias, bate-papos, né, sobre família, esse tema tão importante, tão atual. E nós temos hoje a honra de ter nesse primeiro bate-papo com o tema família, a minha esposa, a irmã Rose, que é pedagoga, psicopedagoga, né, trabalha muito nessa área aí com a criançada, adolescente, ela vai contribuir nesse bate-papo. Seja bem-vinda. Também estamos com a psicóloga irmã Angelita, né? Ela tem sempre nos atendido aqui, é uma amiga conhecida de muitos de vocês, os que são daqui de Cachoeira Paulista, e também junto com ela hoje está o seu esposo aqui acompanhando, vai fazer parte também conosco, pastor Magalhães. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Eu gostaria de começar então o nosso bate-papo, Rose, perguntando para você o seguinte, qual seria a definição de uma família segundo a concepção bíblica? O que é uma família segundo Deus? Segundo a Bíblia, a família é uma organização social onde existe o pai, a mãe e os filhos. Muito bem, então o modelo da Bíblia é esse, não é verdade? Pai, mãe e filhos, não é pai, pai e filho, mãe, mãe e filho. Isso é modelo bíblico, nós estamos falando o que a Bíblia fala, né? Respeitamos as opiniões dos contrários, porém estamos falando de Bíblia, ok? Muito bem, agora nós vamos falar com a psicóloga sobre isso, irmã Angelita. A irmã acha que num modelo moderno deste de família, onde ao invés de pai e mãe nós temos duas mães ou dois pais, isso pode, né, fazer alguma mudança psicológica, trazer alguma coisa para esse filho que está sendo criado nesse novo modelo de família? Então, a questão é que hoje se divide em duas vertentes. Tem aqueles que defendem que não, porque a referência masculina e a referência feminina pode ser buscada em outro parente, outra pessoa da família. Mas ainda é um assunto muito novo, porque tem coisas que precisa realmente do referencial pai e mãe sendo de sexo diferente. Muito bem. Agora nós vamos perguntar para o pastor Magalhães o seguinte: a Bíblia aponta que o pai de família, o chefe da família, o líder do lar, entre outras funções, ele é o sacerdote do lar. A gente queria que o irmão falasse um pouquinho sobre isso. Então, boa noite, Pai do Senhor para os irmãos. Relativamente falando sobre sacerdócio, né? A Bíblia ensina que o sacerdote é aquele que ensinava, né? Ensinava os bons costumes, as boas maneiras de viver, e nós, como sacerdote do lar, devemos ensinar os nossos filhos no caminho certo que deve andar, ensinar o segmento da vida dele, né? E explicar para não deixar que aconteça o que vem acontecendo no nosso mundo de hoje. Apesar que sabemos que nos nossos dias ia acontecer isso, né? Estava escrito, Jesus falou que tudo isso ia acontecer, ia ter essas mudanças, mas então eu entendo que o líder do lar, ele é a cabeça, né? Não é para xingar, para maltratar, para brigar, é só para ensinar com carinho, amor e devoção. Maravilha. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão dos trabalhos, né? Será que dentro do lar, Rose, hoje existe o que é o trabalho só da mulher e o que é o trabalho só do homem? Ou os dois podem contribuir um com o outro? Marido pode cozinhar, mulher pode lavar o carro? Como é que é esse negócio aí? Nos nossos dias, com a correria, né, todos nós trabalhamos, é interessante que todos façam todas as coisas, todos os trabalhos que existem dentro de um lar, porque assim vai sobrar mais tempo para que o casal, para que a família esteja junto. Então, o homem não vai ser diminuído se ele lavar uma louça, se colocar uma roupa na máquina de lavar, e nem a mulher também vai perder o seu valor se fizer o serviço de lavar um carro, o serviço do esposo. É importante lembrarmos que, como nós trabalhamos, é importante também que as finanças também sejam
divididas, né? E isso ajuda muito para que só o esposo não fique acarretado, né, com todos os gastos da casa. Muito bem, isso é legal, né, gente? A gente entender que no casamento ambos se ajudam, né? Quando Deus criou a mulher para o homem, a Bíblia diz que Deus falou assim: far-lhe-ei uma adjuntora. E a palavra adjuntora é exatamente isso, né? Colaboradora, companheira, tá junto ali. Então, com o marido não é diferente. Dividir as funções, a Rose já deixou claro aqui. Dividir as dívidas, né? Da casa também é importante, tá certo? Nós fazemos isso. E temos que fazer sempre, não é verdade, gente? Às vezes a esposa ganha mais que o marido, né? Pode ajudar mais, tá bem? Muito bem. Vamos de novo aqui para o casal convidado, né? Irmã Angelita, falando com a irmã novamente, eu queria perguntar para a irmã o seguinte: como que o casal pode evitar ou trabalhar com a questão das tensões no lar no dia a dia, né? As inseguranças da criação dos filhos, dos boletos que vão vencer, né? Das crises que o mundo está enfrentando. Qual conselho que a irmã dá como psicóloga cristã, né, para aliviar essa tensão dentro dos lares? Então, isso está muito baseado no que vocês já falaram, né? Na divisão, na união. Então, assim, na realidade, hoje, devido à mudança da dinâmica, né? Porque antes a mulher, ela era dona do lar mesmo. Ela cuidava dos filhos, da casa, então ela tinha todo um controle só dentro do lar. Hoje não, hoje ela trabalha fora, hoje ela tem papéis diferenciados. Então, isso acaba fazendo dela também que ela esteja mais, às vezes, cansada, às vezes mais, né? Porque assim, ela acumulou um pouco de função, porque ela pode trabalhar lá fora, ser uma profissional, mas ela não deixa de ser a dona de casa, né? Mas então eu acredito isso, que a divisão, o diálogo é o principal, né? Sempre foi, não tem como a gente pular essa etapa do diálogo, os dois sentarem, os dois conversarem, vamos reunir todos os boletos, né? Vamos pôr tudo junto, não tem aquela questão, é responsabilidade sua. Não, é nossa responsabilidade. Os filhos são nossos, né? Quando o filho faz arte, o seu filho, a sua filha fez isso. Não, são os nossos filhos. Quando faz coisa boa, o filho é meu. Quando faz coisa ruim, o filho o talento é igual ao meu, é bonito igual eu, mas fez arte, o seu filho fez isso, né? Então, é nosso. Então, o que precisa, principalmente com a dinâmica hoje da modernidade, que os dois trabalham fora, realmente uma coisa, né, que foi falado assim, muito importante, os dois unirem para os dois também terem tempo um para o outro, para não esquecer que existe a mulher, não esquecer que existe um marido lá que precisa da atenção dela, e o marido não esquecer também que existe uma esposa lá que tem toda a parte do sentimento. Então, é a união, o diálogo mesmo, né? E não são dois gladiadores, são dois unidos, né? Isso é importante. Maravilha. Pastor Magalhães, antigamente, né, se falava e se fazia muito entre nós, os evangélicos, o culto doméstico, né? O pai reunia, né? Pai, mãe, os filhos, liam a Bíblia junto, oravam juntos, né? Cantavam louvor a Deus e tal. Com essa correria da modernidade, a gente quase não tem mais tempo, né? Às vezes nem para almoçar junto com os filhos, né? Mas eu queria que o senhor, na sua experiência, aí desse, né, um conselho, uma dica, como que a gente pode, com toda essa correria, ainda ter momentos assim de comunhão, né? De oração, de palavra dentro do lar. Dentro do lar, o que eu entendo assim, na maioria das vezes a gente não tem tempo mesmo, né? Mas às vezes conversando com a minha esposa, isso acontece às vezes. Vamos parar, vamos deixar tudo. Mas não, vamos deixar, vamos sentar aqui. Isso é um exemplo que eu vou falar de mim, que está acontecendo há alguns meses, da pandemia. Eu não estou trabalhando, faz 5 meses que eu estou sem trabalhar. Eu acredito que vou ficar até dezembro sem só ficar em casa. E aí a gente pensa, vamos fazer um estudo bíblico uma vez por semana? E combinamos na segunda, não deu certo, na terça não deu certo, quando foi quarta paramos tudo, fecha tudo, ninguém faz nada, vamos estudar, né? Eu acho que tem que ser assim, tem que deixar. É como na psicologia, a missionária falou que a gente tem que
Como que eu vou explicar? Ela disse que a pessoa tem que se tratar, né? Tem que aprender, né? Sobre ciência e sobre a psicologia e os cristãos, a religião, né? Eu vi uma passagem uma vez, um teólogo que disse que não existe diferença entre a ciência e nem a Bíblia. O que existe são teólogos infantil, né? E cientistas irresponsáveis, né? Então eu trago isso para os nossos dias, para a gente parar um pouquinho, parar, pensar, chamar os filhos, senta aqui. Ah, mas eu preciso, não, depois, né? 15 minutos, meia hora, o tempo que Deus quiser, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Priorizar isso. E hoje em dia não se prioriza mais, não tem mais a escola dominical na minha época, era das 7 da manhã às 11. Hoje você vai 9 horas, os alunos chegam às 10. Né? É bem difícil hoje é complicado. A vida ficou muito diferente mesmo, essa correria, mas o senhor deixou muito claro e eu quero que o pessoal que nos acompanha pense nisso. Quando a gente fala hoje de culto doméstico, nós não estamos falando de um culto como se fosse num templo, né? Tem que cantar 3 hinos, tem que fazer leitura oficial, tem que isso, tem que... Não, como o pastor falou, se você tirar 15 minutos com a sua família uma vez por semana, você já está ensinando, né, a criança no caminho que deve andar. Então é questão de adaptação mesmo, né? Um versículo bíblico na hora do almoço ou no jantar, uma oração antes de dormir, enfim, nós precisamos fazer este papel dentro dos nossos lares. E o pastor Magalhães lembrou muito disso. Nós estamos na pandemia e a pandemia aproximou mais a gente, né? Nós estamos tendo um pouco mais de tempo, pelo menos a maioria, de estar em casa com a família. Então vamos aproveitar bem esse tempo, né? E priorizar essa questão aí do culto doméstico, dos ensinamentos. Bom, pessoal, nós vamos já caminhando para o nosso final do bate-papo, né? A gente prometeu 4 bate-papos, então, no mês de outubro. Esse está sendo o nosso primeiro. Espero que você tenha gostado e que aquilo que a gente trocou aqui de experiência possa ter falado ao seu coração, que você possa também refletir como é que está aí na sua casa, o modelo da família, se estão seguindo os padrões cristãos, os padrões bíblicos, tá certo? E o nosso desejo é que Deus abençoe rica e poderosamente a sua família. E que eu e você possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe até o nosso próximo encontro. Quero agradecer aos nossos convidados especiais, a minha esposa, né, ao casal Angelita e Magalhães, tá certo? Deus abençoe, foi muito bom estar com vocês. Grande abraço, até a próxima, em nome de Jesus.